Olá, pois não, tudo bem? Eu sou o Dom Lee, esse é o canal Pois Não, canal de opinião, notícias e variedades. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, deixe seu curtir nesse vídeo, deixe seu comentário, que vai ser muito importante para nós continuarmos o nosso trabalho, tudo bem? Vamos lá, título do vídeo: Jezabel, a verdadeira história da Rainha Má. Pois é, né? Nos últimos tempos tem se falado muito dessa Jezabel, levantado muitas questões. Ela está aí nas telas da televisão, das novelas, né? O pessoal tem visto aí as séries e tem procurado entender quem foi afinal Jezabel segundo o relato bíblico, né? Vamos lá, Jezabel, ela foi uma princesa fenícia, né? O início da história dela, ela é rainha depois que se casou com Acabe, mas ela começa a história ali sendo como uma princesa fenícia, filha do rei dos Sidônios, Etibaal, e o seu casamento com Acabe teve o propósito de fortalecer as relações de Israel com a Fenícia, né? Então a história de Acabe, que já é considerada um dos piores reis de Israel, e a Bíblia cita que ele fez tudo para aborrecer a Deus, ele chega nesse ponto alto quando ele se casa com Jezabel, que é considerada ali um símbolo da rebeldia, um símbolo da idolatria e um símbolo da prostituição de Israel, porque trouxe outros deuses ali e misturou o culto a Deus, ao Deus verdadeiro, com outros deuses estranhos. Então Jezabel se casa com Acabe para fortalecer as relações de Israel com a Fenícia, né? O significado do nome Jezabel é Baal é marido, né? Ou seja, tanto Baal é marido quanto Baal é impuro, mas o principal significado desse nome é que Jezabel, ela era uma sacerdotisa, alguém que estava ali destinada a ser serva de Baal, né? Sacerdotisa, profetisa de Baal. Então ela é uma personalidade feminina muito forte na Bíblia, nos tempos antigos, né? Ela tomou ali basicamente todo o controle do reino, né? Fazendo Acabe virar um verdadeiro boneco de marionete nas mãos dela, né? Ela tinha uma personalidade muito forte, de forma que ela dominou todo o reino de Israel. Nós vamos conhecer mais da história dela agora, né? Ela teve 3 filhos com Acabe. Ela passou a exercer uma grande influência, tanto religiosa quanto política, no reino de Israel, né? Ela passou a ditar ordens e dominar não só Acabe, mas a todos que estavam sob o seu reinado ali, né? Ela era sacerdotisa de Baal, então, apesar de ela ter uma imagem como uma mulher prostituta, a sua imagem mística, né, de profetisa, de porta-voz dos deuses, ofuscava essa questão, né? Então ela não ficou conhecida como prostituta, e sim sacerdotisa e profetisa de Baal, dos deuses estranhos, que começou ali a exercer influência e trazer o seu culto para o meio do povo de Israel, de tal forma que ela superou, né, todos os rabinos e sacerdotes, até o próprio rei Acabe, né, fazendo com que o povo de Israel adorasse a deuses estranhos e dividissem o culto com o verdadeiro Deus que até então eles serviam, né? Então, fora Baal, ela também trouxe o culto de Acera e Moloque, que eram deuses fenícios. Moloque, se você não sabe, nós temos um vídeo no nosso canal, um deus onde se ofereciam as crianças ali em sacrifício, né, para a fertilidade, para as lavouras, etc. Então ela trouxe todos esses cultos estranhos, Baal, Acera e Moloque, para o meio do povo de Israel, né? Como se não bastasse isso, ela, como tinha um fanatismo religioso muito grande, ela começou a combater o Deus de Israel, começou a combater o Deus da nação de Israel, né? Então trouxe aí esses rituais estranhos. O povo abraçou esses rituais por causa da influência que exercia, da personalidade forte que ela tinha, né? Então Acabe, como já não era conhecido como o pior rei de Israel, tinha agora esse casamento com essa mulher que trouxe todos esses costumes, né? Então ela sustentava os profetas de Baal e Acera com o dinheiro do templo sagrado, né? Do templo de Deus, e ali ela não gostava de ser contrariada, né? Foi nesse episódio que surge Elias. O significado do nome Elias é Jeová é Deus, né? Fazendo uma afirmação de que o Deus de Israel, o original, o Criador, é o verdadeiro Deus, né? Então esse é o personagem que vai em contrapartida contra Jezabel, né? Deus levanta Elias para contrariar o projeto de poder e dominação
de Jezabel, né? Então Elias é levantado por Deus, ele vai se apresentar até Acabe, que é o rei, né? Ele vai profetizar que não haverá chuva segundo a sua palavra, né? Isso era considerado uma afronta direta ao Baal, o deus de Jezabel, porque Baal era o rei, o deus da fertilidade e da vida, né? Então surge um profeta e diz que não vai ter mais chuva senão a palavra dele, em nome do Senhor, Deus de Israel. Então era uma afronta direta contra Jezabel. Então o ódio de Jezabel se aumentou muito contra tanto Elias quanto os profetas do Senhor. Os profetas morreram por causa desse evento, né? Então parte para o famoso evento aí onde Elias desafia os profetas de Baal e Acera para saber quem é o verdadeiro Deus, o Deus que responde com fogo, né? Então nós sabemos que a resposta veio do Deus de Israel, Deus Jeová, né? E os profetas de Baal e Acera foram mortos nesse episódio, né? 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. Então Jezabel ela fica com mais ódio ainda de Elias, né? Mas nesse ponto alto ela já estava desmascarada e desacreditada pelo povo, né? Porque os profetas de Baal e Acera foram mortos, esses deuses não responderam, o Deus de Israel que respondeu com fogo. Então ela foi desacreditada e desmascarada, né? Isso fez crescer o ódio contra Elias, e nesse momento que acontece um episódio que você vai entender o fim de Jezabel por esse episódio, né? Acabe vai até Nabote perguntar se ele quer vender a vinha, né? Quer comprar uma vinha que Nabote tinha, né? Um homem chamado Nabote. Nabote se recusa a vender essa vinha para Acabe, ok? Então Jezabel fica sabendo desse episódio, ela resolve interferir. Interferir como? Levantando falsos testemunhos contra Nabote, né? Nabote é apedrejado ali, ela diz que Nabote blasfemou contra o rei, contra Deus. Então Nabote foi apedrejado e uma lei antiga dizia que se alguém fosse morto nessas circunstâncias, as suas heranças, as suas terras seriam dadas ao rei. Então Jezabel dá aquela vinha que Acabe queria de presente para Acabe, né? Mas com base nesse falso testemunho que ela levantou contra Nabote, e assim Nabote morre. Então esse caso é importante para entender como vai ser o fim de Jezabel, né? Quando Elias fica sabendo que Nabote foi morto e as circunstâncias que ele foi morto, ele profetiza contra Jezabel, né? Ele vai dizer que no lugar onde Nabote morreu, os cães vão lamber o sangue de Jezabel e as suas carnes serão espalhadas de forma que ninguém vai reconhecer que aquela ali seria Jezabel, né? Então o tempo passa, Acabe morre, né? Jezabel ela retoma o poder, consegue retomar a sua influência ali no povo de Israel, continua ali com seu projeto de poder, de implantar ali a dominação e o culto a Baal, né? Um homem levantado por Deus chamado Jeú se revolta, né? Guerreia, faz guerra contra Jezabel, contra essa idolatria a Baal, né? Jeú sai vitorioso. Quando ele se aproxima do palácio, né, onde Jezabel se encontra, para finalmente tomar o palácio e assim sair vitorioso na guerra, é o famoso episódio onde Jezabel pinta os olhos ao vê-lo pela janela, né? Ela se maqueia, né? Vamos dizer assim, né? Então Jeú chega até onde ela está, ordena que ela seja arremessada pela janela, né? Então ela é arremessada e a força do seu impacto é de tal forma no chão que o seu sangue espirra na parede do palácio, nos cavalos, e ali ainda Jeú ainda vai e atropela com os carros dos cavalos, né? Com tamanha raiva, tamanho ódio que ele estava contra Jezabel. Então Jeú volta para o castelo, né? Faz aquele almoço vitorioso, aquela circunstância ali, mas ele de certa forma ele lembra de Jezabel que estava lá fora morta, né? E manda que dê um enterro a ela digno, porque ela seria filha de rei, né? Pelo fato de ser rainha, filha de rei, manda que seja dado um enterro digno a ela. Porém, quando os homens vão lá fora para poder olhar o corpo de Jezabel, eles só encontram o crânio, os pés e as palmas das mãos, cumprindo-se assim a profecia de Elias contra ela, né? Então, o casamento de Jezabel com Acabe é um símbolo da rebeldia, da idolatria e prostituição de Israel naquele tempo, e essa é a história de Jezabel contada pela Bíblia. Amém? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse fato que foi narrado agora, deixe seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal para ajudarmos a continuarmos o nosso trabalho, tudo bem? Ficamos por aqui, um abraço, até mais.